De um lado temos o gênio, filho do Hokage, que já domina 3 elementos, do outro o gênio dos Hyuga, que mesmo pertencendo à casa secundária do clã, atingiu um nível altíssimo ainda na primeira fase de Naruto, sendo os dois parentes gênios e um dos genins mais poderosos de suas respectivas gerações, quem sairia vencedor em uma batalha um contra o outro. Para quem tá conhecendo o canal agora ou conheceu depois, eu já fiz um vídeo parecido com esse, analisando uma possível batalha entre Boruto e Sasuke, e hoje eu farei o mesmo, só que entre o Boruto e o Neji. Esse tipo de luta pé no chão, onde dois personagens possuem algo em comum, me chama muita atenção, e após eu fazer uma enquete lá na aba comunidade, recentemente, com mais de 1000 votos, perguntando qual dos dois personagens sairia vencedor numa batalha, e na opinião da galera, o Boruto ganhou com uma larga vantagem. No entanto, será que seria assim tão fácil? É o que vamos discutir em detalhes no vídeo de hoje, e se você pensa que o Boruto ou o Neji venceria facilmente, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, pois eu garanto que tem vários detalhes que você provavelmente não considerou e o vídeo também tá muito interessante. Aliás, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a vocês pelo desempenho do último vídeo, pois nele eu desabafei com vocês que quase 80% das visualizações aqui do canal eram de pessoas que ainda não estavam inscritas, prejudicando assim o crescimento e o desenvolvimento do canal, até porque a maior parte dessas mesmas pessoas, de acordo com as estatísticas, geralmente retornam para assistir mais vídeos depois, então por que não se inscrever? E nesse último vídeo muita gente se inscreveu, bem mais do que em vídeos anteriores, então eu peço novamente que se você costuma assistir aos vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, pois muita coisa nova tá vindo por aí, vários quadros e formatos diferentes, e se você já é inscrito, confere aí se a sua inscrição ainda tá ativa, só por garantia, isso ia me ajudar demais. Se continuar nesse ritmo, eu tenho certeza que vamos crescer bem mais rápido, o que fará com que eu continue melhorando a qualidade do canal cada vez mais e aumentando a frequência. Não se esqueçam também de deixar o like se você curtiu o conteúdo. Mas mano, indo direto pro tema do vídeo, antes de começarmos com as comparações para ver quem teria mais chances de vencer, precisamos colocar os pingos nos is para não ter qualquer tipo de confusão. O Boruto que será levado em conta nessa batalha será o Boruto base sem o Karma. Só queremos ver o Boruto com os seus próprios recursos e habilidades. Esse Boruto que será considerado é o Boruto do anime e do mangá, de novo, sem o Karma, e leve em consideração que a versão do Boruto que será levado em conta é até o atual episódio da data que esse vídeo está sendo postado. E apesar de eu estar considerando sim a versão do anime, eu não vou levar em consideração também o Jogan, que é um doujutsu que o Boruto usou só em algumas ocasiões no anime e ainda não demonstrou ter total controle sobre ele. E no mangá, esse olho também ainda nem apareceu, então o Jogan não será considerado, obviamente. Já o Neji é o Neji da primeira fase de Naruto, que tinha mais ou menos ali a mesma faixa etária do Boruto, então tenham isso tudo em mente. Já a última observação para evitar estresse nos comentários é que esse vídeo não é para gerar hater ou qualquer coisa do tipo, é apenas para entretenimento e para analisar o que os dois personagens podem oferecer, lembrando também que qualquer um dos dois poderia vencer, a gente não quer cravar quem seria o vencedor absoluto em qualquer cenário, pois isso é impossível. Numa história, o vencedor será aquele que o autor julgar que fará a história render e evoluir mais, ponto. A gente quer ver aqui quem teria mais chances de vencer, na maioria dos cenários, pois dependendo de qualquer fator, por menor que ele seja, qualquer um poderia ganhar, assim como Naruto venceu o Neji, o que não significa que o Boruto venceria só porque é mais poderoso que o pai na mesma idade. Existem contextos de situações e todo o sentido por trás, e eu também vou falar sobre isso no vídeo. Mas, começando aqui, primeiramente vamos fazer uma análise geral e resumida do arsenal e capacidades de ambos os personagens. Começando pelo Boruto, ele possui um ótimo taijutsu, sendo classificado pelo Infobook do volume 1 do mangá como 3 estrelas, valendo ressaltar que esse período que o Infobook cobre é o do exame Chunin, o que significa que o taijutsu do Boruto atualmente é bem superior, obviamente. Ele também tem uma reminiscência do taijutsu dos Hyuga, tornando seu combate corpo a corpo muito mais refinado e, como consequência,
o tornando um ninja com um taijutsu muito acima da média, principalmente para um shinobi da sua idade. Com relação a ninjutsu, o Boruto domina 3 elementos, sendo eles Futon, Suiton e Raiton, tornando seu arsenal de técnicas incrivelmente diversificado e com jutsus dos mais variados tipos, como por exemplo a Onda Selvagem, a Flecha Trovejante, Rasengan estilo vento, dentre outras variações do Rasengan, como o Desaparecedor e o Comprimido. Não podemos nos esquecer também que o Boruto possui o Clone das Sombras e o usa com muito mais inteligência, fazendo diversos combos muito mais interessantes que o Naruto na sua idade, o que com certeza eleva o seu taijutsu a um outro nível, podendo criar distrações, mesclar com outras técnicas para pegar os seus oponentes desprevenidos, usar Shuriken Jutsu, algo que o Boruto é muito bom também, e a lista continua. Dessa forma, o Boruto tem um taijutsu excelente, um arsenal enorme, com técnicas diversas, tanto de longo quanto de curto alcance, o tornando então um ninja que tem diversas maneiras de lutar e se adaptar nos mais diferentes cenários. Já o Neji possui como recurso principal o seu Byakugan, que como vocês sabem, o permitia ter uma visão de praticamente 360 graus, e além disso, na primeira fase de Naruto, ele ainda conseguia detectar e ver qualquer coisa num raio de 50 metros em volta dele, sendo praticamente impossível alguém surpreendê-lo usando táticas de combate corpo a corpo, por exemplo. Com o Byakugan, o Neji também pode ver o fluxo de chakra do oponente e através do Punho Gentil, o estilo de combate dos Hyuga, ele consegue danificar internamente o seu adversário, atacando o sistema de circulação do chakra, o que também resulta em danos nos órgãos internos, sendo essa uma forma de taijutsu muito mais sutil, porém bem mais perigosa do que a convencional, tornando então o Punho Gentil o taijutsu mais poderoso e temido de Konoha. Neji também pode fechar os Tenketsu, os pontos de chakra do seu oponente, e usando o 8 trigramas, 64 golpes, interrompe o fluxo de chakra do inimigo, o que o impede de acessar o seu chakra e consequentemente usar qualquer ninjutsu. Além disso tudo, o Neji também possuía o Kaiten, onde ele simplesmente libera o chakra dos pontos de chakra de todo o seu corpo, girando muito rapidamente e criando uma espécie de escudo de chakra muito poderoso que o protege de todos os lados. Essa técnica é até mesmo dita ser uma defesa mais poderosa que a defesa absoluta do Gaara. Então, de forma bem resumida, temos aqui basicamente o que esses dois personagens podem fazer nessas suas versões. Mas, e aí? Como uma luta entre esses dois se desenrolaria? Bom, sendo um usuário do Punho Gentil e possuindo o Byakugan, o Neji é o pior pesadelo para qualquer ninja de curta distância. Isso porque, como já foi dito, ele tem como recurso principal o seu Punho Gentil e uma luta corpo a corpo contra ele é uma péssima escolha, pois além dele dominar o taijutsu mais poderoso de Konoha, com o próprio Neji tendo demonstrado um nível altíssimo nesse estilo, ele pode te pegar a qualquer momento e fechar os seus pontos de chakra, impedindo que você use qualquer jutsu e que tenha até mesmo dificuldade de se manter em pé. O próprio Lee, que era um dos ninjas especialistas em taijutsu mais poderosos da sua época, invejava esse estilo e sempre perdeu para o Neji, já que o Punho Gentil é muito mais eficaz que o Punho Forte, o estilo normal de taijutsu que se concentra em causar danos externos. Mas o Punho Gentil foca em causar danos internos e, como é dito pelo Kakashi, é impossível tornar seus órgãos internos mais fortes. Logo, como o próprio Kiba aconselhou ao Naruto mentalmente, além da estratégia utilizada pelo Kidomaru em sua luta, a melhor forma de se combater um usuário do Byakugan com um Punho Gentil é lutando à distância. Principalmente o Neji, que era um fora de série, comparando com o Boruto, mesmo ele tendo um bom taijutsu, não se compara ao do Neji, fora que esse papo que a galera muitas vezes usa, de que o Boruto conhece o estilo de luta do Hyuga, sendo então uma vantagem para ele, não é algo que funciona na prática, pois uma coisa é você conhecer e ter familiaridade, e outra é você conseguir impedir os golpes e lidar contra um usuário que no caso seria o Neji, um outro prodígio que poderia fechar os Tenketsus do Boruto. Então seria perigoso para ele manter uma luta a curta distância contra o Neji.
Fora que apesar do Boruto conhecer o estilo de luta dos Hyuga e ter uma reminiscência do estilo de luta do clã da sua mãe, obviamente que o seu nível não se compara ao do Neji da primeira fase de Naruto, que focava nisso completamente e também possui o Byakugan. Mesmo pro Boruto, ele teria que manter distância, senão o Neji iria interromper o seu fluxo de chakra e aí seria game over pro Boruto, pois o Neji possui um taijutsu bem superior. Isso nos leva a um outro ponto, os feitos do Neji que muitas pessoas ignoram. Muita gente desconsidera que o Lee, mesmo rápido do jeito que era, não conseguia derrotar o Neji. Óbvio que ele escondeu alguns truques, como os portões, por exemplo, mas de resto, o Lee sempre tentou derrotar o Neji, e competitivo do jeito que ele era, obviamente ele dava tudo de si sempre. Eles treinaram muito antes do exame Chunin e por mais que o Lee tivesse escondido certas coisas, de resto, o Neji conseguia lidar de boa com o taijutsu e a velocidade do Lee. Além disso, o Neji lutou de igual para igual com o Naruto usando o chakra da Kyuubi, e mesmo sendo apenas uma pequena fração, o deixou muito mais veloz e o seu poder aumentou consideravelmente. Porém, o Neji ainda assim conseguiu resistir, sendo então surpreendido apenas no final com uma estratégia do Naruto. O Neji também lutou contra o Kidomaru, que possuía a marca da maldição e usou até mesmo o nível 2, então mano, não é só o Boruto que tem feitos incríveis, o Neji também tem alguns bem interessantes na primeira fase de Naruto, e eu digo isso pois eu sempre comento aqui no canal dos feitos do Boruto, já fiz vídeo dele contra o Sasuke, mas o Neji costuma ser muito subestimado pela galera, então eu tive que comentar aqui. Dito isso então, o Boruto teria que lutar a longa distância. No caso do Naruto, na época que ele enfrentou o Neji, ele não tinha outra opção a não ser ir pro combate corpo a corpo, e muita gente diz que o Naruto ganhou apenas pelo protagonismo, mas dessa vez eu preciso discordar. O Naruto ganhou porque ele era o pior adversário possível pro Neji, simplesmente porque ele possuía uma outra fonte de chakra, que era a da 9 caudas, ou seja, independente do Neji interromper o seu fluxo de chakra, o Naruto ainda possuía o chakra da Kurama, tornando o Naruto uma espécie de counter do Neji, porque além dele permanecer com uma fonte de chakra alternativa, não dependendo da sua fonte natural, que foi fechada pelo Neji, essa fonte era a de uma Biju, o que além de aumentar os atributos físicos do Naruto para ficar bem mais poderoso e peitar o Neji no X1, ele também curou os ferimentos do Naruto causados pelo Neji e o seu punho gentil, ou seja, mano, o Naruto simplesmente tinha o que era necessário para derrotar o Neji. Pois era inútil o Neji ferir o Naruto e interrompeu seu fluxo de chakra, pois ele possuía o da Kurama, que o regenerou em parte e aumentou seu poder. Então não foi protagonismo, é o contexto, algo que eu falei lá no início do vídeo. E outro lance que me irrita muito é essa parada de protagonismo, que cega muita gente. Uma história que possui um protagonista terá a história na sua essência movida por ele, ou do seu ponto de vista, enfim. O fato é que, obviamente, um protagonista sempre vai acabar sendo privilegiado em algum grau, então se estressar por conta disso não faz o menor sentido. Fora que na maioria das vezes existe uma explicação plausível para algum feito que chamam de protagonismo, porém a galera acaba ficando pistola e tão cega pelo protagonista ter virado alguma situação quase impossível que acabam deixando passar ou apenas ignorando. Mas, seguindo aqui, o Boruto não possui uma outra fonte de chakra na sua forma base e teria que evitar ser pego pelo Neji, então ele precisaria lutar à distância. Porém, o problema é que apesar de ter técnicas de longo alcance, o Boruto definitivamente não é um lutador de longa distância e não tem recursos o suficiente para derrotar o Neji, como por exemplo o Kidomaru possuía. O Kidomaru era o oponente perfeito para o Neji, ele era um lutador de longo alcance extremamente poderoso e estrategista ao máximo. Sabemos que ele acabou sendo derrotado, mas como eu disse, isso tem muito mais a ver com o que precisava acontecer naquele momento do que com o potencial do personagem. Ele de fato era o oponente ideal para o Neji, que inclusive descobriu o ponto fraco do Byakugan e que tinha todas as condições de derrotá-lo. E apesar de ter sido morto, o Neji também ficou muito ferido e não pôde ir muito longe, então é como se o Kidomaru também tivesse conseguido cumprir parte do seu objetivo. Voltando pro Boruto, ele tem algumas técnicas de longa distância, como a flecha trovejante e até mesmo o Rasengan estilo vento, que ele demonstrou a capacidade de arremessar, mas o Neji possui o Kaiten, que anteriormente eu comentei que se trata de uma defesa extremamente poderosa e quase impenetrável. Flecha trovejante e Rasengan estilo vento não conseguiriam fazer nenhum efeito,
Até porque esse Rasengan estilo vento não mostrou ter um grande poder destrutivo, e isso é só se o Neji precisar usar o Kaiten, pois ele tem totais condições de desviar dessas técnicas, mas o Boruto tem algumas outras coisas que poderiam dificultar a vida do Neji. Ele possui o Rasengan desaparecedor, que se pegasse no Neji, como pegou no Momoshiki, por exemplo, seria uma maneira de criar uma oportunidade de ataque. O problema é que serviria só para isso mesmo, pois esse Rasengan também não demonstrou ter um grande poder destrutivo e não causaria muitos danos no Neji, mesmo caso pegasse nele. Fora que por estar a longa distância, o Boruto precisaria ser rápido o suficiente para aproveitar essa oportunidade e finalizar a luta, pois se ele falhasse, estaria muito próximo do Neji e poderia receber os 64 golpes. Porém, não há garantias que se o Neji fosse pego por essa técnica, ele não conseguiria reagir a tempo de um ataque do Boruto e se defender, por exemplo, com o Kaiten, até porque o Neji era muito rápido também, conseguindo acompanhar o Naruto com o chakra da raposa e mesmo sendo surpreendido em algumas ocasiões contra o Naruto, por exemplo, ele conseguia reagir a tempo e se defender. Então, esse Rasengan não seria uma parada que resolveria as coisas na maioria das situações, até porque é um jutsu que o Boruto pouco usa se comparado a outros, não é uma técnica que ele depende muito. Lembrando também que o Neji recebeu muito dano na luta contra o Kidomaru e conseguiu resistir na maior parte da luta, ou seja, esse Rasengan não teria um grande impacto no Neji. O Boruto também poderia usar a onda selvagem junto da flecha trovejante que ele usa contra o Naruto, criando então uma grande onda de água com Raiton. Porém, o Neji poderia usar o Kaiten para se proteger da onda com Raiton até que ela passasse, ou pelo menos expelir parte dela para longe, pois mesmo que essa técnica faça uma grande onda, o Kaiten do Neji simplesmente joga pra longe qualquer coisa, e a partir do momento que o Boruto terminasse de usar essa técnica, uma hora o Kaiten do Neji teria afastado a maior parte da técnica, e eu tô ligado que o Neji não pode ficar rodando pra sempre, porém, ele pode usar o Kaiten tempo suficiente para suportar o impacto da técnica e afastar parte dela pra longe, sendo então o pouco que sobrasse do jutsu insuficiente para qualquer coisa. Fora que só tô levando em conta o Neji se defendendo com o Kaiten para se proteger da maior parte desse jutsu, pois ele também poderia simplesmente tentar se esquivar dessa técnica, se afastando um pouco do local o máximo que ele conseguisse, algo que daria sim tempo, por menor que seja, como vimos na luta contra o Naruto, e mesclando com o Kaiten para logo depois se movimentar um pouco mais e tentar se livrar desse golpe. Claro que o Boruto poderia tentar golpear o Neji nesse meio tempo após a onda selvagem junto do Raiton o atacasse, mas como eu disse antes, Neji também é bem veloz, tendo feitos interessantes de velocidade e reação, então ele teria as mesmas chances de se defender ou até mesmo pegar o Boruto com os seus 64 golpes. Sendo sincero, o Boruto teria mais chances criando uma distração para gerar uma brecha e finalizar o Neji com o que ele tem de melhor, que são ataques de curto alcance, como o Rasengan, sendo o mais letal o Rasengan comprimido, que é bem poderoso, rompendo o escudo do Chojoji e conseguindo resistir um tempo considerável aos cubos do Ishiki. Porém, o grande problema é que as chances do Boruto conseguir surpreender o Neji com alguma distração são quase zero. Isso porque ele possui uma visão de praticamente 360 graus e consegue ver qualquer coisa num raio de 50 metros, ou seja, cara, é realmente quase impossível surpreendê-lo, e mesmo que você consiga mantê-lo ocupado por um certo tempo, ele ainda consegue reagir rápido o suficiente com o Kaiten, por exemplo, ou apenas desviando. Os clones do Boruto, por melhor que sejam as suas combinações, seriam facilmente derrotados pelo taijutsu muito superior do Neji, e mesmo que o Byakugan não consiga distinguir qual é o original, isso não é um problema, pois o Neji pode lidar facilmente com eles. Com isso, restaria pro Boruto tentar um ataque de tudo ou nada, com o jutsu mais poderoso atualmente do seu arsenal, o Rasengan comprimido. No entanto, sabemos que se ele fosse correndo em direção ao Neji, o Hyuga teria tempo de sobra para desviar e nem precisaria do Kaiten. Logo, conhecendo o Boruto e levando em conta a sua inteligência, provavelmente ele usaria alguns clones e algumas técnicas de distração e tentaria usar um Rasengan, podendo ser o comprimido, para pegar o Neji desprevenido, assim como Naruto tentou fazer, mas o Neji desviou por pouco. E aí, conhecendo também o Neji, das duas uma, ou ele não teria opção, dependendo da estratégia usada pelo Boruto, para mantê-lo ocupado e teria que recorrer ao Kaiten, ou ele conseguiria desviar mesmo assim, pois por mais poderoso que o Rasengan
principalmente o comprimido, seja, se não pegar no alvo, de nada adianta, e levando em consideração os efeitos de velocidade e reação do Neji, ele teria muitas chances de desviar de um golpe destrutivo de curto alcance do Boruto, independente da estratégia usada, não só por conta da sua agilidade e percepção aguda do Byakugan, como também por conta que ele perceberia o Boruto a partir de um raio de 50 metros, podendo sair daquela situação, mesmo se estivesse lutando contra clones. Nesse caso, as chances do Neji precisar recorrer ao Kaiten seriam quase nulas, e mesmo se ele usasse e o Boruto viesse com o Rasengan, se fosse o normal, de nada iria adiantar, e se fosse o comprimido, aí existiria uma chance de romper, porém, não dá para afirmar com certeza, pois seria puro achismo, fora que o escudo usado pelo Chojoji, de acordo com o Kakashi, evitou a sua morte pelo Rasengan comprimido, ou seja, aquele escudo conseguiu diminuir o impacto e nível destrutivo do Rasengan ao ponto que o Chojoji não morreu, o que significa que mesmo que esse Rasengan rompesse o Kaiten do Neji, boa parte do impacto seria repelido e o Neji provavelmente não seria atingido fatalmente, podendo ainda, quem sabe, continuar, apesar de ferido, tendo condições de lutar, como ele teve lá na luta contra o Kidomaru, porém, nesse caso aqui, ele estaria em grande desvantagem. Mas não dá para afirmar com certeza que o Neji ficaria vivo. Nesse caso, ele teria grandes chances de ser derrotado porque o Rasengan comprimido é muito poderoso. Só que o fato é que muito provavelmente o Neji nem precisaria usar o Kaiten, pois ele iria conseguir detectar o Boruto dentro do raio de 50 metros e evitar um confronto direto contra uma técnica onde é visível que o chakra está concentrado nas mãos, consequentemente tendo um poder destrutivo alto. Mas aqui já estamos entrando no campo da especulação total, pois obviamente, dependendo do caminho e estratégia usada pelos dois personagens, qualquer um poderia vencer, tanto que o vencedor para mim desse combate venceu por pouco, e eu colocaria ele vencendo em 60% dos cenários contra 40% do outro, para vocês verem que mesmo o perdedor dessa luta para mim ainda teria capacidade de vencer em quase metade dos cenários apresentados, e o vencedor para mim seria o Neji. E calma, eu vou explicar mais, mano, não precisa dar piti aí nos comentários. Como eu falei, essa luta aqui eu vejo os dois personagens tendo grandes chances de vencer, pois o Boruto pode utilizar de várias estratégias para tentar derrotar o Neji, porém, como eu disse no início do vídeo, a gente tem que analisar quem teria mais chances de vencer e o que cada um tem de vantagem, pois só falar que tal personagem poderia usar uma estratégia e vencer é algo muito raso, pois da mesma forma que o Boruto teria totais condições de vencer o Neji e bolar uma estratégia sinistra, sendo o gênio que é, o Neji também tem, pois muita gente esquece que da mesma forma que o Boruto é um dos genins mais poderosos da sua geração, o Neji também era da dele. E o fato é que o Neji seria um dos piores tipos de adversários para o Boruto, que é um ninja que luta mais a curta distância, usando então seus clones e tudo mais. Como eu falei, não que ele não possua técnicas de longo alcance, mas não é a sua especialidade. E no caso do Neji, ele tem um taijutsu superior, até por possuir o Byakugan, sendo então burrice do Boruto tentar combatê-lo num combate corpo a corpo, pois o Neji poderia simplesmente fechar os seus pontos de chakra, terminando então a luta, sobrando então para o Boruto lutar de longe. E como eu falei, ele não tem muitos recursos para acabar com o Neji de longe, como por exemplo o Kidomaru tinha. Além de tudo isso, o Neji possuía o Kaiten, que seria efetivo contra a maioria das técnicas do Boruto de longo alcance e até de curto, né? Se ele possuísse jutsus de longa distância muito acima da média, coisa que não faz sentido pro Boruto, que é um lutador de curta a média distância, aí ele até iria igualar as coisas. De resto, o Neji leva vantagem no combate corpo a corpo, podendo derrotar o Boruto se ele insistisse em lutar de perto, fechando seus pontos de chakra, o impedindo de usar jutsus, causando danos internos, e dessa forma forçaria o Boruto a lutar fora da sua zona de conforto, o colocando numa situação nada agradável, pois ele teria que lutar de longe, o que não é o seu forte, e o Neji ainda assim possui formas de lidar contra ele a longa distância com o Kaiten, por exemplo. Como eu disse, apesar do Boruto ter totais condições de bolar várias estratégias para vencer, as possibilidades são infinitas para ambos os lados, e aqui só nos resta analisar quem teria vantagem na maioria dos cenários, e como acabei de citar, seria o Neji na minha opinião. E mano, eu realmente não quero que a galera que gosta do Boruto fique chateada, pois ele também é um dos meus personagens favoritos, e spoiler, se não quiser receber spoiler do vídeo da batalha entre Boruto e Sasuke que eu já fiz, pule pro minuto que tá aparecendo aí na tela, mas lá na luta contra o Sasuke, nesse vídeo deu o Boruto, e eu listei todos os motivos
que tornariam o Boruto vencedor, mas aqui deu Neji, então eu realmente quero que vocês entendam que, obviamente, eu não tenho nada contra o personagem, cara, tipo, muito pelo contrário, eu defendo sempre que dá e é um dos meus personagens favoritos de toda a franquia, considerando até Naruto. Eu só tô tentando ser o mais justo possível, nesse caso, o Boruto só venceria com alguma estratégia bem elaborada, mas na maioria dos cenários de uma luta, pra mim, dá Neji, e como eu falei, eu colocaria 60% de chance pro Neji ganhar e 40% pro Boruto, ou seja, em quase metade dos cenários pra mim, dá Boruto. Na minha opinião, o Neji ganha por pouco, por bem pouco, tanto que ele forçaria o Boruto a ter que usar e bolar uma estratégia. Por quê? Porque ele simplesmente tem vantagem na maioria dos cenários. Se ele não tivesse, o Boruto não precisaria bolar uma estratégia tão elaborada assim. Porém, você não é obrigado a concordar comigo, então coloque aí nos comentários quem venceria na sua opinião e, por favor, sendo respeitoso, é claro, cada um tem a sua visão e opinião e, como eu comentei, analisar dessa forma tipo e se e pô, aquele personagem poderia bolar tal estratégia é algo muito raso. Nesse tipo de vídeo, o certo, na real, é tentar ver quem leva vantagem na maior parte dos cenários e ver como isso iria influenciar um combate. Nessa luta aqui, o Boruto seria forçado a lutar de longa distância, que não é o seu forte, e o Neji ainda assim teria formas de lidar contra ele mesmo nesse caso, por isso eu dei a vitória pro Neji de forma resumida, mas por bem pouco. Muita gente vai falar que se o Naruto venceu o Neji, o Boruto também poderia, o que eu concordo plenamente, tanto que eu coloco o Boruto com grande chance de vencer o Neji, porém, como eu expliquei durante o vídeo, o Naruto venceu o Neji por ser o pior inimigo possível possuindo a Kurama. Mas mano, tá aí, esse vídeo se estendeu demais, deixa o like se você curtiu o conteúdo, mesmo que você não concorde com o resultado, deixa o like porque eu vou tentar trazer mais vídeos do tipo. Eu evito trazer esse tipo de vídeo porque dá muita polêmica, a galera, enfim, não consegue aceitar a opinião dos outros, enfim. Mas é isso, se inscreva no canal se você tá conhecendo o canal pela primeira vez e também deixa o like porque isso ajuda demais. Ative as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo. É isso, valeu se assistiu até aqui, fui!